Olá! Hoje é dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Como historiador e negro, cristão, eu gostaria de trazer para você hoje uma reflexão diferente. Algumas pessoas me perguntam, e eu já passei por algumas situações para responder tal pergunta. A Bíblia menciona o povo negro? O povo negro tem algum destaque na Bíblia? Deus tem alguma bênção específica para o povo negro, que é um povo tão sofredor? Bem querido, bem querida, nós estamos realmente agora para fazer essa reflexão. Eu espero que você preste muita atenção, espero que seja útil para você. Primeiro eu quero que você entenda que estamos muito influenciados com aquilo que foi produzido ao longo dos anos com Hollywood. E quando contemplamos num filme, numa série, nós vemos as histórias bíblicas contadas a partir do europeu e com apenas aspectos europeus. Bem, eu quero dizer para você, querido, que a história bíblica, a maior parte dela se dá ali no Oriente Médio, que a gente chama hoje de Oriente Médio, mas que no passado era um braço da África, e que a história bíblica ela se dá ali, e o povo bíblico é um povo mestiço, é um povo bem misturado, e não se trata do povo que a gente conhece hoje. Outra dúvida também que a gente pode ter é porque nós hoje conhecemos os judeus, os atuais israelenses que moram lá na região, e a gente percebe que eles são bem próximos dos europeus. Isso é porque, na realidade, os israelenses que habitam ali estiveram fora dali por milênios e suas descendências se misturaram com europeus, espalhados então pelo mundo todo, desde 70 depois de Cristo, na diáspora. E deu-se o caso que quando eles voltam com características diferentes. As características dos judeus da Bíblia, elas seriam semelhantes à dos povos vizinhos ali, os beduínos, os povos que moram ali próximo deles. Então seriam as características mais queimados, mais então aparentados com aqueles vizinhos que estão lá. Outra coisa que a gente precisa entender é que a própria história bíblica se dá ali no Oriente Médio, e ali a gente pode ver algumas coisas muito interessantes. Eu quero fazer menção de alguns personagens na Bíblia, no Antigo e também no Novo Testamento. Mas assim, não são só esses personagens que existem, mas assim, vou dar um tipo de ênfase para que a gente conheça também alguns heróis, alguns personagens importantes que fizeram parte da história bíblica e que são homens e mulheres negras, né? Isso é importante. Bem, podemos perceber que lá no comecinho, lá no Gênesis, quando se fala da genealogia, lá no capítulo 10, 6 a 20, e fala então dos descendentes ali de Noé, cita-se Cush, que é Etiópia, Put, que é Líbia, e Misaim, Egito. E aí a gente pode ter ideia de que, de fato, era um povo muito misturado. É interessante que Abraão, ele quando vai ao Egito, ele casa-se com... Mais tarde ele casa-se com a Agar, né, depois de Sara, pelo conselho da própria Sara, ele vai ter Agar como segunda esposa. E o povo realmente passa por muitas miscigenações, muitas misturas. Bem, o continente africano é o continente mais citado na Bíblia. O Egito é citado cerca de 700 vezes. A Etiópia mais de 50. E ali a gente vê também algumas outras citações de alguns povos. Eu posso começar a falar de heróis da Bíblia, eu vou começar com Zípora, por que não? Zípora, uma grande heroína, esposa de um personagem muito importante, aliás, um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento, Moisés. Zípora, a sua esposa, ela era cuxita, e o que a gente sabe é que Cuxi era Etiópia. Então Zípora era negra, né? Que maravilha, né? Só que Zípora também sofreu um pouco de preconceito.
E veja, queridos, como Deus realmente leva isso a sério, porque Zípora sofreu preconceito por causa, então, de Miriam, e Miriam foi ficar, então, doente por causa desse problema, desse preconceito que ela tinha para com Zípora, a sua cunhada. Bem, outro personagem no Antigo Testamento, um personagem também de grande destaque, é a Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá, ela é descrita como alguém que vai visitar o rei Salomão e leva presentes, etc. Alguns até dizem que Rainha de Sabá e Salomão tiveram então um caso, tiveram até um filho chamado Menelik. Alguns dizem que ela era a própria Sulamita, tem muitas conversas sobre isso. Você pode ver essa história, primeiramente eu não falei ainda o verso anterior, sobre Zípora. Você pode ver Êxodo capítulo 2, verso 21 e Números capítulo 12, verso 1. Sim, agora sim sobre a Rainha de Sabá. Sobre a Rainha de Sabá você pode ver em 1 Reis, capítulo 10, de 1 a 13, e depois o verso 22, e no 2 Crônicas, capítulo 9, de 1 a 12. É interessante porque ela era uma rainha muito poderosa, veio com muitos presentes, muito ouro, especiaria, para conhecer Salomão. E a Bíblia dá um destaque muito grande a esta mulher. E existem muitos mitos de que realmente ela teve algum relacionamento com Salomão e que tem coisas muito interessantes sobre isso, embora não esteja na Bíblia, mas é importante que a gente saiba que aí teve a participação de uma pessoa negra, uma rainha, uma heroína de Deus na Bíblia, a mulher que temia a Deus e foi então conhecer a sabedoria de Salomão. Outro personagem também é chamado o rei Tiraka. O rei Tiraka, ele era o rei dos etíopes e que lutou contra Senaqueribe, o grande e poderoso imperador assírio. Em 2 Reis, capítulo 19, verso 9, e em Isaías 37, verso 9, é mencionado então esse rei negro poderoso da Etiópia. Podemos também falar sobre Zera, que era um comandante de um grande exército que liderou 1 milhão de homens contra Israel, em 2 Crônicas, capítulo 14, verso 9 a 15. Outro personagem negro, esse importantíssimo, embora um personagem mais servil, mas importantíssimo, é Ebed-Meleque. Ebed-Meleque era um etíope que ele era o eunuco do rei, uma pessoa que trabalhava diretamente com o rei, e ele foi responsável por salvar Jeremias de uma cisterna. Os inimigos de Jeremias jogaram Jeremias numa cisterna e Ebed-Meleque então o salvou. Por isso então ele recebeu uma promessa divina de que na hora que os babilônicos invadissem a cidade de Jerusalém e que tomassem o reino de Judá, ele seria poupado porque a sua fidelidade a Deus foi maior. Uma grande bênção. Isso está escrito em Jeremias capítulo 38, versos 7 a 13 e 39, verso 15 a 18. Então é muito importante a gente conhecer, e saber a participação do povo negro mencionado na Bíblia. E no Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos alguns personagens talvez que a gente nem considere que seja negro. E tem alguns detalhes importantes no Novo Testamento. Lembra que no começo eu falei para você que o povo judeu da Bíblia, ele não era com as características que o povo judeu hoje, que habita lá em Israel? Veja, Jesus fugiu para o Egito, Então Jesus fugiu para o Egito porque temia que Herodes, o Grande, matasse o menino. Eu falei Jesus, mas na realidade foi José e Maria que fugiram para o Egito, levando Jesus. E aí veja, queridos, que nessa saída eles seriam facilmente identificados se eles fossem diferentes daquele povo, o egípcio, daquele povo ao redor que estava ali. Mas, pelo contrário, ele foi tido como alguém de lá e demorou muito até que o rei morresse para que ele voltasse. Isso é importante, no Novo Testamento, a gente sinalizar isso. Agora, outra questão é que a gente tem pelo menos 5 personagens citados no Novo Testamento que a gente pode ter certeza que são pessoas negras. Simão de Cirene, aquele mesmo que carregou a cruz de Jesus.
e ele era pai também de dois outros discípulos de Jesus, Rufo e Alexandre. Então só aí nós temos 3 personagens negros. E está escrito isso em Mateus, capítulo 27, 32, Marcos 15, 21 e Lucas, capítulo 23, verso 26. Aí você pode me perguntar, mas como eu posso saber que ele é negro? Bom, Cirene era na Líbia e eles eram realmente africanos. Mais 2 personagens que são negros citados na Bíblia de grande importância, uma outra rainha, Rainha Candace, etíope, e o tesoureiro dessa rainha, que vai então até Jerusalém, pelo período em que os apóstolos estão pregando, e ele vai para adorar. E ali então Filipe o encontra e prega o evangelho para ele, e ele é batizado. Isso está em Atos, capítulo 8, verso 26 a 40. Outro personagem, mais 2 personagens, falei que ia falar só de 5, mas tem mais 2, são os profetas da Antioquia. Nós temos o Lúcio de Cirene e nós temos também o Simão Níger, ambos negros, Atos dos Apóstolos capítulo 13, verso 1. Esses faziam parte então da comitiva dos apóstolos, foram missionários junto com Paulo e estavam ali na frente do povo de Deus. Bem, é só para que você tenha então uma menção de que esses homens foram negros e esses homens estiveram presentes. Então, queridos, essas fotos que a gente vê da ceia de Cristo, essas fotos que a gente vê, esses retratos pintados de Jesus, eles não refletem a realidade. É óbvio que Jesus, ele não era com aquela fisionomia europeia, mas ele era bem mais parecido com aquelas pessoas que habitam lá naquela parte ali, especialmente do deserto, da Judéia, e o semblante dele era muito mais, vamos dizer assim, misturado, e a sua pele era muito mais morena do que é apresentado então nos quadros, nas pinturas, nos filmes de Hollywood. Bem, eu queria que você ficasse com essa dica, ficasse com essa reflexão. Deus não faz acepção de pessoas. Deus usa negros, brancos, Deus usa pessoas de várias etnias, e Deus não está realmente a favor do racismo. A Bíblia não é um livro que é colocado como um livro de racismo, como alguém talvez menciona sem conhecer. Pelo contrário, quando isso aconteceu de forma clara, uma pessoa foi penalizada duramente, que foi o caso de Miriam com Zípora. Então, querido, então, querida, faça essa reflexão e seja então cristão tranquilamente, seja feliz e tenha consciência de quem você é, mesmo sendo um cristão, você é um cristão negro e deve então reivindicar os seus direitos. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você e vamos lá com nossos heróis negros, nossos heróis bíblicos, para a honra e glória de Deus. Um forte abraço.